Oi, galerinha! Estou de volta para o último capítulo da aventura de Alvo e Ebony. Este capítulo fala um pouco sobre as histórias que não têm um ponto final. E é nisso que eu quero que vocês prestem atenção. Por que será que essa história não acaba quando termina? Então, hoje nós vamos ouvir a história do último capítulo do livro Óculos de Cor. Uma história sem ponto final. Alvo e Ebony fizeram um trabalho lindo, repleto de fotos antigas e atuais. Uma pesquisa abarrotada de problemas, mas que também trazia um bocado de esperança. Olhando as imagens e lendo as descrições, deu para notar como os dois bairros eram muito desiguais, na cor, nos costumes e nos recursos, mas como eram também, por vezes, felizes e por vezes infelizes nas suas diferenças. As crianças não iam resolver o que os adultos não conseguiam solucionar. Com certeza não rapidamente. E nem ao menos tinham como ter certeza se, afinal, algum dia chegaria esse novo tempo ou lugar. Aliás, falando nisso, nem todas as duplas tinham conseguido levar a pesquisa até o final e de forma harmoniosa. Nem todos os alunos e alunas estavam dispostos a passar por mal-entendidos e tensões, e ainda mais conversar sobre eles. Durante todo o tempo em que Alvo e Ebony aprontavam o trabalho que seria entregue para a professora Rúbia e apresentado à classe, o sonho do menino continuou a acompanhá-lo, noite adentro. Era uma ideia fixa, não passava nunca, até que um dia o garoto tomou coragem e resolveu contar a história para a amiga. Em vez de caçoar dele, Ebony gostou tanto da ideia dos óculos de cor que achou que seria um desperdício não aproveitar essa sugestão na atividade que estavam preparando. Uma ideia puxa a outra, e os dois decidiram incluir os óculos como parte do trabalho. Ou melhor, confeccionaram óculos de cor com lentes de celofane colorido para todos os amigos da sala. Assim, eles também enxergariam em cores e com cores. Foi uma trabalheira danada produzir tantos óculos. E só com a ajuda dos pais de Ebony e do Alvo e da Clara, que nunca admitiu ficar fora nessa história, acabou sendo possível terminar a tarefa a tempo. Quem não ajudou em nada foi o Cândido, que engoliu logo uns 2 pares, mas sempre com o rabo abanando. No final das contas, Ebony e Alvo fizeram sua apresentação em forma de álbum de família, pois lá estavam as muitas histórias das duas famílias, juntas e separadas. Isso pois, ambos resolveram não abafar nem disfarçar as diferenças de oportunidade e a realidade do racismo no Brasil. Alguns amigos gostaram, outros nem tanto. Estavam mais preocupados com outros assuntos. Já a professora ficou emocionada com o que leu e assistiu. Ela disse a eles que tinha ficado muito satisfeita com o resultado que mostrava a importância da diversidade e do afeto. Disse mais, que estar afetado vinha de uma experiência profunda como essa, em que todos tinham usado o afeto como linguagem para entender o que parecia estranho, difícil de entender. Na experiência e na história de vida um do outro. Afinal, nessa história comum, Ebony era o outro de Alvo e Alvo o outro de Ebony. Os dois concordaram e ainda atestaram que se sentiam eles próprios muito diferentes depois de tudo que tinham vivido juntos. Mas a grande surpresa ficou mesmo por conta dos óculos. Parecia uma grande festa ver os colegas de classe usando os óculos arco-íris, elaborados especialmente por Ebony e Alvo, que permitiam que as crianças saíssem pelo pátio observando os amigos a partir das mais diferentes cores. Na brincadeira não havia erro, afinal todo mundo nessa vida tem cor, só é preciso querer ver e assim enxergar. Óculos são dispositivos ópticos que funcionam como uma espécie de segunda visão para que as pessoas possam enxergar melhor. O único
único problema é que eles só ajudam enquanto estiverem bem em cima do nariz. Quando retirados do rosto, param imediatamente de alterar a realidade. Por isso, pensou o alvo, é muito importante mudar o final deste sonho. Enxergar cores sem precisar recorrer a nenhum instrumento externo ou artificial. Isso porque enxergar não costuma ser uma escolha fácil ou apenas voluntária. Passar a enxergar, então, refletiu o alvo, não é tão simples. Na verdade, o menino começava a reconhecer como era até dolorido entender o que significava ser quem ele era em meio a tantos outros. No começo das aulas sobre escravidão e de sua amizade com Ebony, ele achou mais rápido jogar o problema embaixo do tapete e concluir: afinal, não tenho nada a ver com essa história. Meus antepassados também vieram de fora, não foram escravocratas e também demoraram para se habituar com o novo país. No entanto, logo ele notou que essa ideia era bem frágil. Não passava de uma desculpa que inventava para não sofrer com a certeza de que ser branco ajuda muito no Brasil. E quando o menino começava a pensar num assunto, não parava mais. E sabe de uma coisa? Apesar de gostar de estudar os outros e de se interessar por povos diferentes, o que ele realmente nunca tinha feito era parado para estudar a si mesmo e reparar que ser branco era também ter uma raça, uma cor que garantia um lugar diferente nos clubes, nos restaurantes, nos teatros. Isso tudo parecia tão normal. Aliás, se não fosse a escola, ele talvez nunca chegasse a reparar. Por sinal, Alvo resolveu prestar atenção neste verbo, reparar. O que seria reparar, matutou ele? Olhar bem? Para observar? Alvo achou que era pouco. Resolveu então recorrer ao velho e bom dicionário. Foi lá na letra R e leu: transitivo direto, pôr em bom estado o que havia estragado, consertar, restabelecer. Não era preciso usar óculos de cor para entender que o verbo reparar tinha tudo a ver com o que a professora dissera sobre reparação. O garoto foi mais uma vez ao dicionário e procurou por reparação. Achou então reparação histórica. Se refere a ações pensadas para mitigar ou amenizar injustiças cometidas no passado contra determinadas comunidades ou grupos sociais. Pronto, era isso, pensou ele. Era preciso reparar erros, consertar as injustiças. Passar a enxergar era, assim, muito difícil. Não significava apenas reconhecer a diversidade, o que era bem importante, aliás. Mas era só o primeiro passo. O segundo implicava atuar para diminuir as desigualdades produzidas pela história, mas que, reparava ele, continuavam presentes. Bem, jamais faltaram temas nessa pesquisa de Ebony e Alvo. Certo dia, começaram das cores, eles foram para a história da escravidão, do passado, até entender como ainda havia muito preconceito e racismo no Brasil, no presente. Enquanto eram crianças, Alvo e Ebony se divertiam muito. E não é que Ebony aprendeu a lutar judô e Alvo a jogar capoeira? Não resolviam os problemas deste mundo, mas sonhavam com um mundo diferente. Assim como a vida corre rápido, os anos passam voando, quanto mais o tempo caminhava, mais Alvo, pois é preciso lembrar que no fundo é ele quem narra essa história, reparava como no trabalho os chefes eram todos brancos, nos hospitais os médicos tinham a mesma cor, nos museus os artistas e seus descendentes eram europeus. Por isso essa experiência vivida por Alvo e Ebony
foi virando um projeto de vida para eles, que às vezes andavam juntos, às vezes separados. Os dois entraram nessa vida como boas pessoas, que pretendiam ser inclusivas e, sendo assim, democráticas e republicanas. E como resultado de tudo o que compartilharam, chegaram à conclusão de que era preciso ensinar as crianças a serem mais tolerantes umas com as outras e exercer empatia. Para isso, só havia um caminho: estar aberto ao diferente e apostar na educação para todos e de qualidade. Mas era preciso ainda mais: ser antirracista, cada um da sua maneira, cada um do seu lugar, promovendo atos que visavam reparar a desigualdade e propiciar uma maior inclusão social. Não era fácil, muito menos imediato. Também não tinha jeito de receita de remédio ou de bolo. Era e é preciso inventar, propor, criar projetos e oportunidades. Essa história não tem fim, pois é como as boas amizades que nunca acabam e que florescem com a profunda diferença e a vontade de reconhecer. Há quem diga que até hoje, muito mais velhos, Éboni e Alvo ainda são vistos conversando, concordando e discordando. Se isso é verdade ou não, só a imaginação de vocês pode decidir. O certo é que, de tanto tentar colocar um ponto final nessa história deles, os pontos finais já viraram reticências. Afinal, não sei mesmo dizer se Éboni e Alvo seguiram juntos ou tomaram rumos distintos. Só de uma coisa eu tenho certeza: levaram consigo esses aprendizados todos, concluindo que, afinal, ninguém precisa de óculos de cor para sempre. Melhor ver e enxergar com os próprios olhos. E agora, acabou ou não a nossa história? E por que vocês acham que a autora não deu um ponto final para essa história? Pensando em toda a trajetória de Alvo e de Éboni, o que vocês acham que foi o principal aprendizado de Alvo? E o que cada um de vocês aprendeu com essa história? Além dos conceitos, é claro, que esses eu sei que vocês estão muito afiados. Conversem com os colegas e com a prof que estiver com vocês sobre o que vocês aprenderam, se algo mudou na forma como vocês veem ou enxergam as coisas e as relações na sociedade. Certo? Até mais, meus queridos. Beijos!